Graça e paz, irmãos. Amém. Que o Senhor, pela sua grande misericórdia, possa nos conduzir nesse momento da palavra, totalmente pela graça e na confiança no Senhor, né? Que aqui estou para repartir com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem depositado no meu coração. Vamos orar ao Senhor. Amém. Graças a Ti, ó Pai, por podermos cantar ao Teu nome, por podermos declarar as grandezas e as maravilhas do Senhor, Pai. Senhor, que as palavras dos cânticos que cantamos a Ti, Senhor, sejam uma realidade de vida para cada um de nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha gravar nos nossos corações, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha colocar em nós um peso, um encargo, que nos faça viver uma vida em comunhão, em dependência, em busca, ó Deus, sempre, em todo o tempo, do Senhor, da Tua face, da Tua glória, de tudo que o Senhor é, Pai. Senhor, porque o Senhor tem a nós revelado o Teu Filho nesses dias, Senhor. Senhor, e quanto carecemos mais e mais de Ti, Senhor. Senhor, pois vivemos dias tão maus, Senhor. E nossas mentes e pensamentos são a todo tempo, Senhor, bombardeadas com tantas coisas, Senhor. Tantas coisas requerem o nosso tempo, a nossa atenção, Senhor, mas uma coisa somente é necessária, Senhor. Que venhamos estar aos pés do Senhor, inquirindo do Senhor, recebendo do Senhor, pois Tu és o autor da vida, Senhor. Tu és o autor, Tu és o consumador da nossa salvação, Senhor. Senhor, e nada mais, Senhor, tem valor diante do Senhor e diante da grandeza, da riqueza de tudo que o Senhor é. Concede-nos, Senhor, olhos abertos nesses dias, Senhor, para contemplar o Senhor. Como cantamos nessa manhã, Senhor, o caminho foi aberto pelo Teu sangue, que de fato venhamos entrar no trono da Tua glória, no trono da Tua presença, e podemos contemplar o Rei da glória. Senhor, e sermos consumidos, Senhor, com essa visão tão grandiosa, Senhor. Ó Senhor, conduze-nos como Teu povo, Senhor. Como carecemos, Senhor, do Senhor. E aqui estamos para buscar a face do Deus vivo, para buscar a face do nosso Senhor, Redentor e Salvador, para ter comunhão com o Senhor. Senhor, que saiamos daqui com os nossos corações mais e mais, Senhor, anelantes por Ti, Senhor, sedentos pelo Senhor, Deus, conquistados pelo Teu amor, Senhor, constrangidos, Senhor, como diz Paulo, por tanta graça e tanto amor, Senhor. Concede-nos, Senhor, pela Tua misericórdia, fala aos nossos corações e enche-nos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender
que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje vos ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus os gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Amém. Nós ouvimos, irmãos, neste final de semana, e o sentimento que eu tenho após o falar do Senhor a nós é sempre um sentimento de responsabilidade, porque nós sabemos que de tudo quanto o Senhor tem depositado em nós, nós vamos prestar contas ao Senhor, né? Então é maravilhoso ouvir o falar do Senhor, é maravilhoso estar em comunhão, é maravilhoso sentir o Senhor falando aos nossos corações, mas junto com o falar do Senhor, ele vem também um senso de responsabilidade, porque não podemos, irmãos, de forma nenhuma sermos levianos ou não darmos a atenção devida àquilo que o Senhor falou, né? E fala a cada um de nós, porque o Senhor fala a nós com um propósito, e nós ouvimos isso de um modo muito claro nesses dias. Nós estudamos ali o livro do profeta Abacuque, e os irmãos que estavam ali devem se recordar muito bem, né, do que o Senhor pôde compartilhar conosco ali. Nós vimos que no capítulo 1 do livro de Abacuque, dos 3 capítulos, né, o primeiro capítulo, ele começa falando do peso, ou do encargo, que teve o profeta Abacuque em visão. E por causa desse encargo, no seu coração, então ele desenvolveu então a comunhão com o Senhor, né? Nós vemos ali Abacuque com ousadia, até pleiteando com o Senhor, inquirindo com o Senhor acerca do seu povo, né? Acerca do juízo que estava para vir. Então nós sabemos que pelas palavras do profeta, mostra que aquele profeta, ele não começou ali a sua oração, mas ele já vinha derramando o seu coração diante do Senhor, porque ele tinha ousadia, né, para
questionar, para inquirir, né? O irmão usou até o termo negociar com Deus, né? Porque Deus, Ele quer essa comunhão conosco. Nós vimos ali Abraão, quando o Senhor veio para confirmar a promessa a Abraão, e o Senhor e aqueles dois anjos estavam se apartando de Abraão, e Abraão caminhou com eles, e o Senhor disse: hei de ocultar a Abraão o que estou prestes a fazer, né? Visto que ele será uma bênção para todas as famílias da terra. Então Deus fala para Abraão aquilo que ele iria fazer, e Abraão começa então a interceder em favor do seu sobrinho Ló. E vemos ali também a ousadia que Abraão tinha, né? De colocar 50, 45, 40, 30, 20, 10, quantas vezes, né? Não sei se nós teríamos coragem de chegar a tanto, né? Mas quando o Senhor fala aquela parábola dos talentos, Ele fala que aqueles servos fiéis, eles negociaram aqueles talentos. Então Deus, Ele quer que nós negociemos com Ele acerca do encargo, acerca do peso que Ele coloca no nosso coração. Isso é claro, irmãos, sem deixar de lado o temor, né? Mas esse é o desejo do Senhor. O desejo de Deus é ter essa comunhão com o seu povo. Nós vimos também que no capítulo 2 começa com a visão do profeta Abacuque. Ele tem aquela visão, e que é dito a ele que é para colocar aquela visão, para quem lê aquela visão possa correr com ela. Então, visão e carreira cristã, carreira da fé, que possamos correr com a visão que o Senhor nos dá. E no capítulo 3 fala de adoração, e no final termina com vida nos lugares altos. Nós vemos, irmãos, que o propósito do Senhor é essa comunhão. O Senhor deseja, anseia por essa comunhão. Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele o fez para que pudesse o homem ter comunhão com Ele, e Ele pudesse encontrar no homem essa comunhão. E a Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia para ter essa comunhão com o homem. Não era o homem que buscava a Deus, era o Senhor que vinha. Então a iniciativa era do Senhor, e o desejo do Senhor permanece o mesmo. Amém? Nós cantamos aqui que Deus nos fez filhos, nós lemos na palavra que Ele nos fez filhos, e somos essa família de Deus. E isso não é algo apenas para a eternidade, mas isso é algo para nós desfrutarmos hoje. É claro que com todas as nossas limitações, né, nós só vamos contemplar o Senhor, né, só seremos semelhantes a Ele no dia do seu retorno, quando esse corpo for revestido da incorruptibilidade. Mas hoje, né, hoje podemos desfrutar do Senhor, porque hoje Ele já nos deu vida em Cristo Jesus. Amém? Então, vindo aqui para o texto que nós lemos, nós vemos que Moisés estava às margens do rio Jordão para introduzir o povo na terra, a terra que o Senhor havia prometido. Nós lemos aqui, terra de abundância, de riquezas, terra em que nada faltaria. Irmãos, tudo isso é apenas uma figura muito pequena, né? Muito inferior daquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Amém? Nós lemos lá em Efésios que Deus nos abençoou com toda a sorte
de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso está à nossa disposição hoje, né? O Senhor nos falou ali de Efésios 2:6 que nós fomos assentados à destra do Pai, na pessoa do Filho, né? A nossa vida é em Cristo Jesus, e Ele está nos lugares celestiais. Então somos chamados para viver essa vida no plano elevado, nesse plano mais alto. E para isso, irmãos, nós precisamos desta comunhão com o Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos desenvolver essa intimidade com o nosso Pai. Nós precisamos que isso que nós cantamos, que o caminho está aberto, pelo sangue eu posso entrar, com plena ousadia, né, com confiança no trono da graça. Isso tem que ser, né, o nosso viver. Nós cantamos aqui: eu te amo, Senhor, eu amo a tua presença. Irmãos, isso é verdade, mas ainda amamos muito pouco, porque quando estamos, né, na presença do Senhor, reunidos todos, é glorioso sentir a presença do Senhor, ter o nosso coração aquecido pelo Senhor. Mas, irmãos, e no intervalo entre uma reunião e outra, será que temos de fato desejado tanto o Senhor, de tal modo que Ele não se contenha, né, e venha se derramar a nós, né? Porque o Senhor diz: coração contrito Ele não desprezará, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, é o Senhor desejoso de se revelar, né? Mas nós nos deixamos ocupar com tantas coisas, irmãos, e perdemos o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Precisamos ter os nossos olhos abertos. E aqui, né, Moisés, ao chegar com o seu povo, com o povo de Israel ali, ele diz: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos. Irmãos, eu não sei, né, quanto tempo cada um tem de caminhada com o Senhor, né? O povo tinha saído do Egito, né, tinha cruzado o Mar Vermelho há 40 anos. Há quantos anos você saiu do mundo, saiu do Egito, passou pelas águas? Qual o seu caminhar com o Senhor? Você e Deus, né? Cada um de nós sabemos, né? Então Moisés fala: dê uma olhada para trás, né? Olha por todo esse caminho. Isso, irmãos, é muito edificante, animador para nós olhar para trás e ver, né, ao longo do caminho, quão fiel é o nosso Deus, né? A mão fiel que nos tem guardado, nos tem conduzido, né? As maravilhosas manifestações da graça do Senhor na nossa vida. Quantas vezes Ele nos guardou, quantas vezes nos livrou, situações em que nós não tínhamos saída, né? Quanto o nosso coração estava oprimido, quantas dificuldades, né? Mas em tudo o Senhor nos sustém, tem sustentado, porque Ele não nos abandona. Amém? Nós cantamos aqui a última estrofe do primeiro cântico, fala porque Deus é bom, né? Fala que Ele como que esqueci agora as palavras, né? Pois tu és bom, né? E o seu amor, a sua fidelidade dura para sempre. O Senhor está conosco. Então, essa fidelidade, nós cantamos: Senhor de tudo e todos, o amor infinito, o Deus que jamais falhará. Esse é o nosso Deus, né? Deus bom, Senhor de tudo e todos, que tem um amor infinito e que jamais falhará. Então, irmãos, o Senhor, Ele falou repetidas vezes aos seus discípulos, né? Ele falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Ele falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso Deus, amém? Ele tem para nós riquezas insondáveis, riquezas sem fim, riquezas impenetráveis, que nós teremos a eternidade toda para poder desfrutar. Mas hoje, né, hoje é tempo de desfrutarmos do Senhor. Não podemos deixar isso para o último dia, porque, irmãos, o Senhor falou com nós lá, para não cair no perigo do Senhor dizer: não vos conheço. Irmãos, eram virgens, eram 10 virgens, 5 entraram para as bodas, 5 o Senhor disse: eu não vos conheço. Por quê? Porque elas deixaram para desfrutar essa intimidade depois da volta do Senhor. Aí, irmãos, o tempo passou. É hoje, né? É hoje que o Senhor nos chama para a comunhão, amém? Para que naquele dia nossos corações possam sentir o calor da sua voz, né? Para que naquele dia haja aquele palpitar no nosso coração, que nós estejamos dormindo, mas sejamos atraídos pelo Senhor, amém? Então esse olhar para trás é para fortalecer o nosso coração, para renovar a nossa fé, para saber que o mesmo Deus que nos tem cuidado até agora há de nos guardar até o fim, amém? Porque Ele está conosco hoje e em todo o tempo, e Ele há de nos introduzir naquela terra que é Cristo nosso Senhor, amém? Nós havemos de desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós em Cristo Jesus, e podemos desfrutar delas hoje, né? Porque hoje isso é uma realidade no mundo espiritual. Nós precisamos apenas termos os nossos olhos abertos, né? Como o profeta Abacuque, temos essa visão. Essa visão, irmãos, como fez com a vida de Paulo, vai nos fazer a correr essa carreira, né? Porque isso vai colocar esse fogo no nosso coração. Nós precisamos muito disso hoje, irmãos. Nós ainda estamos muito contidos, né? A nossa fé ainda muito contida. Falta-nos ousadia, falta-nos essa confiança. Isso, irmãos, nós precisamos buscá-la aos pés do Senhor, né? Nessa comunhão, nesse relacionamento com o Senhor. E ele prossegue dizendo, o Senhor diz que ele queria saber o que estava no coração. Fala que ele deixou o povo ter fome, né? E sustentou com maná, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, ali, Mateus 4, Lucas 4, quando ele foi para o deserto, a primeira resposta que o Senhor deu para Satanás ali quando foi tentado, quando ele propôs que ele transformasse pedras em pães, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o Senhor, ele não disse, eu sinto, eu creio, eu acho. Ele disse, está escrito. O Senhor Jesus ali, ele não estava como o Altíssimo Deus, ele era o homem, o servo, humilde, obediente. Ele usou unicamente a única coisa que está à nossa plena disposição hoje, a palavra do Senhor. Nós achamos mais fácil usar a palavra para repreender o inimigo, para declarar a autoridade do Senhor. Não, o Senhor, ele declarou autoridade para a sua vida. Nós precisamos tomar a palavra de Deus como autoridade para as nossas vidas, porque isso dá muito mais peso, né, do que repreender Satanás. Quando eu tomo a palavra e me coloco debaixo da autoridade da palavra, irmãos, não tem nada, né? Porque o Deus que vela pela sua palavra, né, está conosco, amém? Aquele centurião, Jesus elogiou a fé dele, porque ele disse, eu também sou homem sujeito à autoridade. Se estivermos sujeitos à autoridade da palavra do Senhor, irmãos, amém,
nada vai nos deter. Amém? Porque é o Senhor que vai adiante, é Ele mesmo que zela pela sua palavra. Então, irmãos, precisamos guardar essa palavra, precisamos comer essa palavra, precisamos desenvolver a comunhão nessa palavra, porque ela é o nosso alimento. A palavra é o próprio Senhor, né? Ele é o verbo da vida. Amém? O Senhor disse para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, porque elas testificam de mim, mas não quereis vir a mim. Irmãos, ao lermos a palavra, tenhamos o desejo de ir ao Senhor, que a palavra nos leve ao Senhor, que a palavra nos revele o Senhor, que a palavra seja alimento, seja vida, né? Seja autoridade, tenha peso na nossa vida, que ela nos dê esse encargo, né, de orarmos a palavra do Senhor e termos comunhão com o Senhor acerca da sua palavra, acerca do seu propósito, acerca da sua vontade, porque Deus, Ele não quer ter comunhão sobre nada mais senão a sua vontade, o seu eterno propósito. A comunhão de Deus com Moisés era acerca do propósito de Deus de levar o seu povo à terra. A comunhão de Deus com Abraão era acerca do propósito de, através da vida de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. A comunhão de Deus com Paulo era acerca da edificação da sua igreja. E a comunhão do Senhor com cada um de nós é acerca do encargo que Ele tem colocado para cada um de nós, e do qual nós somos responsáveis, e do qual nós vamos prestar contas. Mas, irmãos, não pelo temor, mas na confiança, né? Buscando o Senhor e sabendo que Ele é o maior interessado. Ele é o Senhor de tudo em todos. Ele tem um amor infinito. Ele jamais falhará, né? E ao olharmos nesse, como diz aqui a palavra, ao olharmos para trás, possamos ver a fidelidade do Senhor, e isso nos leve a confiar muito mais nele, e venhamos louvar ao Senhor e confiar no Senhor, confiar no Senhor e louvar ao Senhor, né? Porque isso engrandece o nome de Deus, né? Porque isso firma as nossas almas, né? Como diz o autor ali, como âncora firme, possamos firmar as nossas vidas no Senhor, na sua palavra, no seu propósito. Então, irmãos, não somente também nas misericórdias e libertações do Senhor, mas também nas provações, mas também nas correções, na disciplina, né? E interessante que a palavra diz aqui, no versículo 5: sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Irmão, nós temos que saber, é no nosso coração. O coração é o centro da nossa intimidade. Saber que Deus, até na disciplina, até no castigo, Ele está fazendo, né, aquilo que é o melhor para nós, né? O amor dele está se manifestando da mesma maneira. Isso nos dá confiança para, em meio até o sofrimento, glorificar e louvar a Deus, engrandecer a Deus, justificar os atos de justiça de Deus. Amém? Porque tudo isso tem o propósito. Ele diz mais na frente: para no fim te fazer bem, né? A disciplina, ela vem porque muitas vezes nós descansamos nas bênçãos, né? Descansamos naquelas vitórias e nos apegamos a ela. Irmãos, não podemos nos contentar com as bênçãos do Senhor. Nós temos que querer ao Senhor mesmo. Amém? Muito mais do que as bênçãos. Então, quando nós nos agarramos às bênçãos, então vem a disciplina, para que nós busquemos a eles e somente a Ele. Amém? Porque foi dito aqui: quando entrares na terra, cuidado, né? Quando multiplicar os bens, você não venha dizer no seu coração: foi a minha mão, foi a minha força, e te esqueça do Senhor. Ou então, que você vá servir os deuses da terra. Irmãos, o Deus é tudo e qualquer coisa que se interponha entre nós e o Senhor. Qualquer coisa na nossa vida que tome a primazia do Senhor,
se torna um Deus. Foi dito a nós ali acerca da igreja de Éfeso. O Senhor, Ele dá testemunho daquela igreja, e Ele fala: eu conheço o teu labor. Aquela igreja, ela tinha discernimento, ela sabia, ela colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Ela tinha dedicação, ela tinha trabalho. Porém o Senhor trouxe uma repreensão: eu tenho contra ti que deixaste o teu melhor amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Irmãos, temos que lembrar, ao olhar, como nós estamos falando aqui, ao olhar para trás, olhar também: Senhor, em algum momento eu deixei de te amar em primeiro lugar. Em algum momento eu deixei que alguma coisa ocupasse o meu coração, de forma que o Senhor ficasse em segundo plano. Ou eu desejei algo, alguma coisa, que eu passei por cima, das orientações do Senhor. Irmãos, é importante que tudo, em nossa vida tenha como primazia, como centralidade o nosso Senhor. Mesmo até o nosso serviço para o Senhor, temos que nos guardar em todas as coisas. O nosso viver cotidiano, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em tudo, que venhamos estar buscando a direção, a orientação do Senhor, para que em tudo Ele seja o centro, Ele tenha a primazia. Amém, irmãos? Desse modo nós venhamos aumentar mais e mais essa vida de comunhão com o Senhor, que nós venhamos desfrutar essa vida nos lugares altos, que a nossa vida seja verdadeiramente uma vida que adora, que louva ao Senhor. Amém? Graças ao Senhor, irmãos, porque nós sabemos que o Senhor já proveu para nós todas as coisas, e na sua palavra, nós temos tudo, o que é necessário. Que venhamos então, irmãos, nos colocar debaixo dessa autoridade da palavra de Deus, e não nos esquecermos em momento algum de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e possamos também olhar para frente com renovada confiança e colocar as nossas vidas nas mãos do nosso Senhor, e buscarmos dia após dia a sua direção, a sua palavra e a sua vontade para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Graças a ti, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos concedeu todas as coisas no teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Pedimos, Senhor, dá-nos olhos abertos nesse tempo, Senhor. Oh Deus, que venhamos nos alimentar do Senhor, da sua palavra, Senhor. Que a palavra do Senhor gere fé nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor alargue a nossa visão, Senhor, e nos dê, ó Deus, ousadia para correr, ó Deus, a carreira da fé, Senhor. Deus, que possamos, Senhor, ter ousadia e liberdade, Senhor, para entrar na tua presença e para inquirir do Senhor acerca da palavra, acerca das suas promessas, Senhor, acerca daquilo que o Senhor tem prometido para nós como teu povo, como teus filhos, Senhor. Oh Senhor, leva-nos, Senhor, essa vida de íntima comunhão contigo, Senhor. O Senhor venha achar em cada um de nós esses corações sedentos e desejosos, Senhor, pelo teu falar, Senhor, pela vida do Senhor. Aleluia, Senhor. Graças a ti, Senhor.